Olá, amigos e amigas, Diácono Beto, Paróquia São Miguel Arcanjo, Arquidiocese de Maringá. Que o Pai, o Filho e o Espírito Santo esteja com todos vocês. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva e esteja junto conosco nesta obra de evangelização. Nós estamos trabalhando um pouquinho sobre conhecer melhor a Bíblia. Queremos estudar a Bíblia, mas precisamos ter informações importantes sobre ela. Nós já vimos o que significa a palavra Bíblia, uma biblioteca, 73 livros juntos, onde ela foi escrita, tanto o Antigo Testamento quanto o Novo. Em que língua foi escrita? O hebraico e o grego, as duas principais línguas. E quem escreveu? Muitos homens e mulheres participantes das comunidades que quiseram manter a memória, inspirados por Deus. E hoje nós vamos olhar quando foi escrita. Já demos uns toques sobre isso, mas hoje vamos abordar um pouquinho isso e também falar quando que ela foi dividida em capítulos e versículos. Sigamos juntos. A Bíblia, dividida em Antigo Testamento e Novo Testamento, ela foi escrita em períodos distintos. O Antigo Testamento, nós já vimos, começou a ser escrito em torno do ano 1000, até porque antes disso o povo ainda não tinha uma comunicação escrita, não tinham ainda criado a sua escrita. Isso vai acontecer quando eles vão se aproximando da monarquia e vão precisar de contratos, vão precisar de estabelecer normas e deixar tudo certinho para o recebimento de impostos. Então alguns falam assim, Moisés escreveu o Pentateuco. Moisés está em 1200 a.C. Nesse período, eles nem eram povo e ainda não tinham uma língua escrita. Eles transmitiam a sua fé através das palavras, a tradição verbal, a tradição oral. Então, perto do ano 1000, nós temos o advento da monarquia. Depois do período dos juízes, eles voltam a ter um rei. Primeiro Saul, depois Davi e Salomão, que instituiu muitos impostos. Então tudo precisava ser muito bem anotado para não se esquecer de nada e não deixar de cobrar ninguém. A partir daí, eles começam a escrever pequenos textos. Com o tempo, eles vão aumentando as escritas, porque as tradições orais iam correndo riscos de serem mudadas, adaptadas ao seu tempo e às suas necessidades. O que não é errado, mas às vezes pode se perder a essência, o centro da revelação de Deus. Então nós temos que a Bíblia começa no Antigo Testamento, em 1000 a.C., e vem até 50 a.C. com o livro da sabedoria. 950 anos, Diácono? Isso mesmo, gente. 950 anos. E alguns livros demoraram muito para ser escritos, porque muitas mãos foram acrescentando e revisando. Já no Novo Testamento, nós vamos ter os primeiros escritos com Paulo perto do ano 49, 50, e os últimos em torno dos anos 120, 140, segundo alguns autores, as duas últimas cartas de Pedro. Ou seja, um período muito menor, mas muito próximo da fonte, Jesus. Tem escritos depois disso? Tem, mas nós os consideramos apócrifos. Eles podem nos ajudar na fé, mas não estão no cânon bíblico porque estão longe da fonte que é Jesus. Então, até a primeira, segunda, terceira geração, perto de Jesus, são aceitos. Depois disso, não. Isso é unanimidade, nunca houve muitos questionamentos. Apenas que é um período menor, dos anos 49, 50 até os anos 120 ou 140 no máximo. Depois disso, nós não temos praticamente escritos bíblicos. Então, por que foram escritos? Foram escritos para que se mantivesse firme a essência da revelação de Deus. Então, no Antigo Testamento, Deus Pai se revelando. Nos 4 evangelhos, Filho se revelando. E depois, o Espírito Santo. Então, a Bíblia tem
revelações corretas sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Cada uma ao seu tempo. Podemos até nos perguntar, mas diácono, diante disso, então, o que é a história? Do ponto de vista religioso, a história é o tempo da revelação de Deus, que espera nos amadurecer para se revelar no tempo certo, para que consigamos compreendê-lo na sua grandeza, na sua infinitude. Então alguém pegou um caderno, um bloco e começou a escrever, diácono? Não, nós já vimos que não. A Bíblia era escrita em rolos, pessoal, assim, ó, ia tirando de um lado e enrolando para o outro. E aí eles iam. Então, lá em Lucas 4, Jesus pegou o livro do profeta Isaías, desenrolou o livro e isso aqui é a Torá que veio lá de Israel. Meu tio Tony que trouxe para mim. Então, olha só, ele vai desenrolando o livro. Então, era dessa forma. Mas e os capítulos e versículos? A Bíblia não foi criada já com os capítulos e versículos? Não, pessoal. A Bíblia ela foi criada 73 livros, depois juntado num único cânon que forma a Bíblia para nós, aonde aqui nós temos 73 livros diferentes. Né? Esses livros formam a Bíblia, que significa biblioteca. Aqui 73 livros. Então, nós temos inicialmente os livros individualizados em rolo. Com o passar do tempo, surgem os livros, páginas grossas de couro ou de papel enormes, e somente muito mais tarde, no século XII, duas pessoas vão fazer a divisão em capítulos. Isso de forma isolada. O arcebispo Estevão de Langton e o cardeal Hugo de Saint-Clar. Em 1205, a divisão foi feita pelo arcebispo Estevão de Langton e foi aceita, e a do cardeal Hugo de Saint-Clar caiu em desuso. Então aí nós temos a divisão da Bíblia em capítulos. Então você tinha um livro inteiro, aí ele colocou capítulo 1, 2, 3. A gente já tem até algumas dificuldades de capítulos que às vezes não estão muito certinho, mas isso não importa. E Santi Panini, que viveu entre 1470 e 1541, ele fez uma divisão dos capítulos em versículos, mas não foi muito bem aceito. E depois, o tal do Roberto Etienne, ele pegou a edição grega do Novo Testamento e fez a divisão certinha de versículos, essa que nós temos hoje. Começou pelo Novo Testamento e depois foi. Ou seja, gente, a Bíblia ela é fruto de muito tempo. Para ela estar hoje com a página fininha, desse jeito na sua frente, ela teve um longo percurso. As histórias vividas e narradas oralmente, até ganhar as páginas por escrito, depois sair do pergaminho e vir para o papel, depois ganhar capítulos e versículos, isso demorou muito. É coisa aí de 400 e poucos anos atrás. Bacana, né, gente? Quantas pessoas leram e se dedicaram à Sagrada Escritura? E você, assim como eu, também somos chamados a nos dedicarmos mais a conhecer a Sagrada Escritura. Paz e bem a todos e a todas.